Cada vez mais comum a procura nos consultórios de cirurgia plástica, os implantes capilares são uma realidade atualmente. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Meu nome é Leonardo Spencer, sou cirurgião plástico e cirurgião capilar. Como todas as técnicas cirúrgicas, as técnicas de implante capilar vêm evoluindo gradativamente. Nós temos duas grandes técnicas que são procuradas hoje em dia de implante capilar, que são as mais comuns, que é a FUT e a FUE. O FUT é o Follicular Unit Transplantation e é aquela técnica onde se retira uma faixa de tecido aqui da região occipital, da região de trás da cabeça, da nuca, e dessa faixa de tecido vão se separar todos os folículos, as unidades foliculares, para serem implantadas na região calva. Enquanto que a FUE, que é a Follicular Unit Extraction, é uma técnica onde se retira fio a fio da região posterior da cabeça e da região temporal, lateral também, quando há necessidade de uma maior quantidade de fios, com micropunches. Então não há um corte linear. Então a grande diferença entre essas duas técnicas é que na FUT existe um corte, uma cicatriz linear, enquanto que na FUE são milhares de pequenas cicatrizes pontiformes em forma de pontinho que são praticamente invisíveis. Uma coisa que a gente precisa entender nessas duas técnicas é que, na realidade, uma não é a evolução da outra. São duas técnicas diferentes e cada uma com seus prós e contras. Uma das desvantagens do FUT, do strip, também, que é outra nomenclatura que se dá a FUT, que se retira aquela faixa de tecido da região da nuca, é o fato de ter uma cicatriz linear. Então a cicatriz, para muita gente, não deseja aquela cicatriz, então essa seria uma desvantagem da técnica do FUT. Enquanto que desvantagem, por exemplo, do FUE, é uma cirurgia muito mais longa, do dobro do tempo de uma FUT, que a gente consegue mais agilidade na implantação dos cabelos, e a necessidade de se raspar o cabelo, a cabeça inteira. Então, um exemplo, se for um caso de uma calvície feminina, sem dúvida nenhuma, a técnica de escolha é a técnica do strip, a técnica do FUT, porque a gente não vai pedir para uma senhora, uma mulher, raspar o seu cabelo. Quanto às vantagens das duas técnicas, a gente pode dizer que, no caso do FUT, a gente consegue abranger uma área muito grande. Então, assim, em grandes calvícies, normalmente a técnica do FUT é uma técnica de escolha porque a gente consegue cobrir uma área mais extensa da região calva. Ao fato que o FUE a gente consegue uma densidade muito grande, justamente porque a gente retira aquelas unidades de trás da cabeça uma a uma, então a gente consegue um enxerto muito pequeno. E nesse enxerto pequeno a gente consegue colocar muito próximo um do outro, fazendo com que a gente tenha uma densidade muito grande. Então, em áreas calvas menores, mas que, tipo, uma entrada maior ou uma área que ainda não abrangeu toda a região superior da cabeça, a gente consegue dar um preenchimento, uma naturalidade impressionante com a técnica do FUE. Uma dúvida recorrente no nosso consultório é sempre a respeito de pós-operatório. Se é uma cirurgia dolorosa no pós-operatório. O implante capilar em geral é uma cirurgia muito tranquila, é uma cirurgia de recuperação muito rápida. Normalmente o paciente ele faz a cirurgia num dia, ele vai embora para casa no mesmo dia, é uma cirurgia ambulatorial. Ele pode ter um pouquinho de inchaço nos olhos e na região da testa, que no segundo dia de pós-operatório, no terceiro dia, ele já pode voltar às suas atividades normais. Obviamente com alguns cuidados de exposição ao sol, mas é muito tranquilo. Do ponto de vista de dor também, é uma queixa infrequente a dor do pós-operatório dos implantes capilares. O FUE ele chega a ser até menos dolorido do que o FUT. Como o FUT ele tem um corte, há um pouco mais de dor naquela região ali, mas é uma coisa altamente suportável. O FUE são pequenas incisões, com micropunches, então é praticamente indolor aquela região da área doadora. A área receptora em qualquer uma das duas técnicas, ela é praticamente indolor. A cirurgia do implante capilar é uma cirurgia que cada vez mais tem procura nos consultórios. Segundo a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é uma das cirurgias mais realizadas no público masculino. E com o avanço de todas as técnicas cirúrgicas, principalmente o surgimento da FUE, a gente tem resultados cada vez mais naturais, mais agradáveis e com uma recuperação muito rápida. Então, uma cirurgia que não vai tirar o paciente do seu trabalho, da sua rotina, rapidamente ele vai voltar às suas atividades normais
Então, por isso, cada vez mais a gente tem essa procura nos consultórios. É claro que quem vai te dizer qual é a melhor técnica para cada tipo de caso é o profissional capacitado para isso. Então, é fundamental uma consulta com seu cirurgião plástico, com seu cirurgião capilar, para junto com ele acabar escolhendo qual a técnica melhor para o seu caso. Se você quiser saber mais sobre as técnicas utilizadas no implante capilar, o FUT, o FUE, os principais benefícios e indicações de cada uma delas, acesse meu site leonardospencer.com.br para mais informações.